A infância de Jesus, segundo o Evangelho e as revelações da mística Ana Catarina Emmerich. Capítulo 3. O nascimento da Virgem Maria. Vi Elias tomar o caminho do Monte Carmelo, quando a terra em volta estava ressequida pela estiagem e os homens desfaleciam de fome e de sede. Em Jerusalém ia uma grande efervescência. Todos pediam misericórdia a Deus e com ela a chuva do céu. Alguns tomavam deliberações e outros escreviam cartas que eram enviadas por meio de emissários a vários pontos da Palestina, ao mesmo tempo que Elias era procurado por toda a parte. Foi então que viu o profeta subindo com 2 servos à encosta da montanha até a gruta aberta na penedia e nela entrar em oração. Levantando-se, por 7 vezes perguntou a um deles o que é que via para os lados do mar da Galileia. Vejo o lado seco, respondeu o servo, e nele grandes aberturas de lodo com animais apodrecendo ao sol. A 7ª vez, vi que uma nuvem se erguia no horizonte e no meio dela a figura de uma virgem, tendo os braços em cruz e o rosto espalhando raios de claridade. Foi-me revelado que as 7 vezes que o profeta mandou olhar para o mar representam as 7 idades ou 7 gerações que precederam a grande bênção espalhada em Israel e anunciada pela nuvem misteriosa, a Virgem Maria. O orvalho celeste, descendo do céu, foi umedecer a terra e, de um modo especial, os lugares santos como aquele onde o Senhor havia de receber o batismo de João. Soube também que durante a visão da nuvem foram revelados a Elias muitos dos mistérios relativos à Santíssima Virgem e, entre eles, a família de que ela havia de nascer. Noutra ocasião, vi o profeta Elias trabalhando no alargamento da gruta onde passaram a viver os discípulos, conhecidos entre o povo pelo nome de filhos dos profetas. Foi nessa gruta que começou a ser invocada aquela Virgem da aparição misteriosa, cujo culto se perpetuou através dos eremitas que sucederam aos essênios na montanha do Carmelo. Vi também a genealogia do Messias dividir-se em 2 ramos, logo a seguir a Davi. O braço da direita partia de Salomão e terminava em Jacó, pai de São José. Vi que as figuras dos antepassados do Santo Patriarca, mencionados no Evangelho, traziam nas mãos um ramo semelhante à folha de palmeira, porém, no remate da linha florescia uma haste em forma de lírio, com 5 estames. Essas figuras eram de maior relevo e menos materiais que as da linha colateral esquerda. As flores dos vários ramos eram diferentes em qualidade e virtude, destacando-se no meio de todas, pela beleza e frescura, aquela com que se apresentava São José. Na linha do tronco de Salomão havia 3 pessoas cujos lugares, como elas tivessem sido rejeitadas, estavam preenchidos por manchas escuras, vendo-se também alguns saltos de gerações muito afastadas do tronco principal. Por vezes, os troncos da direita e da esquerda encontravam-se cruzando-se finalmente poucos graus antes do termo da geração. A linha genealógica da esquerda de Davi vinha por Natã até Eli, que é o verdadeiro nome de Joaquim. O acréscimo Eli-Raquim foi-lhe acrescentado mais tarde, da mesma maneira que Abraão derivou para Abraão. Nas minhas contemplações, ouvi muitas vezes nomear Jesus pelo nome de filho de Eli,
segundo a carne. Genealogia de Jesus, segundo os Evangelhos e as visões de Ana Catarina Emmerich. Fui levada até junto do templo de Jerusalém e de lá até as vizinhanças de Nazaré, onde visitei a casa de Santa Ana e de São Joaquim. Reconheci perfeitamente toda a região da Galileia e vi erguer-se dela uma formosa coluna de luz que, elevando-se da terra à maneira de caule de flor, sustentava no alto uma igreja de forma octogonal e toda luminosa. Nos ramos do caule encontravam-se os pais e outros antepassados da Santíssima Virgem. No peito de Santa Ana vi um relicário precioso em forma de cálice e neste uma figura infantil que, tomando vulto, ia crescendo em beleza e claridade, enquanto do rosto e mãos em cruz partiam raios luminosos que se pareciam concentrar num ponto único. Noutros ramos da coluna viam-se figuras de santos da igreja, formando círculo e entoando louvores em atitude de quem dirige súplicas àquela Santa Mãe. Em todo esse concerto de santos reinava a mais doce união, paz e harmonia, como se fora uma grande seara de flores oferecendo, agitadas pela brisa, os mais suaves aromas ao sol eterno que, criando-as, as bafejava de suavíssimos perfumes. Ao ver a maneira como a Virgem se formava e subia do coração de Santa Ana, reconheci, por uma forma inexplicável, como ela foi isenta da mancha original. Soube também que naquele lugar, donde subia a coluna misteriosa, fora em tempos construída uma igreja, entregue mais tarde à destruição devido ao mistério que nela se comemorava se tornar ocasião de lutas. Todavia, a Igreja Triunfante continua a celebrar neste mesmo lugar a festa da Imaculada Conceição. A Virgem Maria, seguindo Jesus nas suas pregações, encontrava-se muitas vezes na companhia das santas mulheres de sua intimidade, como eram Joana Cusa e Susana de Jerusalém. Foi assim que a ouvia falar com elas sobre fatos referentes à vida de Jesus e dela própria. De entre esses mistérios, uns foram manifestados à Mãe do Senhor por meio de revelação interior e outros por comunicação de Santa Ana. Assim, falando às santas mulheres, contou-lhes como, trazendo Jesus no seu puríssimo ventre, nunca sentiu sofrimento algum, mas somente uma contínua e santa alegria, e como, ao ser concebida sob a porta dourada, Santa Ana e São Joaquim, tendo recebido da plenitude da graça dons particulares, a geraram por um ato de amor de Deus, e mais lhes disse que, sem aquela queda original, todos os homens seriam concebidos por igual estado de pureza. Parece-me que é nos lugares que ficavam por baixo da porta dourada que se realizavam algumas das provações, bem como as cerimônias da absolvição das mulheres acusadas de adultério. Foi transportada em espírito a visitar pela mão do anjo alguns dos lugares mais santos da terra. Estive em Roma junto do Santo Padre. Visitei na Sardenha uma boa religiosa minha conhecida e a seguir a uma visita à cidade de Palermo, fui levada à Palestina e à Índia. Na Abissínia, estive numa cidade que é habitada por judeus e se encontra edificada no alto de uma montanha. Dirigi-me à rainha de nome Judite, a quem instruí sobre a vinda do Messias, e também lhe falei da festa da Imaculada Conceição, de sua Santa Mãe, bem como do tempo
e da festa de Natal que se aproximava. Ao procurar o Senhor, no dia 8 de dezembro do terceiro ano da sua pregação, não ouvi em parte nenhuma da Palestina, mas, sendo levada pelo meu guia à Arábia, encontrei-o com 3 discípulos numa cidade onde ficaram a morar os 3 reis magos. A seguir, a adoração em Belém. 2 deles eram ainda vivos e comemoravam com a sua tribo um acontecimento notável, como a seguir se verá. 15 anos antes do nascimento do Senhor, os magos tinham visto pela primeira vez, e nesta mesma data, aquela estrela anunciada por Balaão, estrela que os seus avós esperavam há muito tempo, observando os astros do céu. Nascerá uma estrela de Jacó, e levantar-se-á uma vara de Israel, e ferirá os capitães de Moabe, e destruirá os filhos de Sete. Números 24, 27. Nela viram a imagem de uma virgem com um cetro das mãos e uma balança na outra. Num dos pratos destacava-se uma formosa espiga de trigo e no outro cacho de uvas. Foi a seguir, ao regresso de Belém, que todos os anos começaram a celebrar durante 3 dias, a partir do dia 8 de dezembro, a solenidade daquela aparição em que o Senhor quis tomar parte. Ao primeiro aparecimento da estrela, 15 anos antes do nascimento de Cristo, correspondeu a abolição de uma prática horrível em uso entre os adoradores dos astros, como era a dos sacrifícios humanos, e particularmente de crianças. Era um uso abominável, resultante de revelações deturpadas por influências malignas. Nestes sacrifícios, costumavam escolher de preferência aquelas crianças cujas mães fossem mais recatadas e puras, sendo de notar que as referidas se sentiam felizes pela lutuosa honra de entregar um filhinho para tão sinistro martírio. A criança sofria a tortura da degolação, e o sangue que fluía do golpe depois de empapado em farinha era distribuído pelos participantes da cerimônia e constituía um alimento sagrado de que todos comiam. Terminado o repasto da farinha com o sangue, passava-se ao corpo da vítima que, retalhado em pedaços, era igualmente distribuído pelos assistentes que dele comiam até ao seu completo desaparecimento. Foi-me dito que estas cerimônias repugnantes, realizadas na pátria do rei Mensor, terras da Caldeia, eram fruto de uma interpretação das tradições proféticas relativas à ceia de Quinta-feira Santa. Na noite em que eu contemplava a presença do Senhor na terra dos magos, como visse à minha direita uma daquelas cenas do sacrifício de uma criança, voltei-me para a esquerda cheia de horror, mas deste lado apareceu-me de novo o mesmo horrível espetáculo. Ao acordar, ouvi essas palavras do meu esposo celeste: avalia por aí a natureza dos sofrimentos a que sou obrigado no mundo inteiro devido aos crimes de muitos. Olhando em redor de mim, vi pecados mais horríveis ainda do que os sacrifícios das crianças imoladas diante dos meus olhos. Vi muitas vezes Jesus Cristo martirizado cruelmente sobre o altar pela celebração criminosa e indigna dos sagrados mistérios. Vi a Santa Hóstia colocada no altar, tomando a forma de Jesus infante, e sofrer ali o martírio do retalhamento realizado pela mão do sacerdote sacrílego. A mesma crueldade me foi mostrada nas torturas infligidas a todos os que confessam o santo nome de Deus. Os maus tratos de que são vítimas
recaem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso tive diante dos olhos naquelas visões, ao tempo em que fui levada por vários países da terra. No fim delas, voltei de novo às contemplações relativas à festa da Imaculada Conceição. Não sei explicar a forma maravilhosa como na noite passada fiz em espírito uma tão longa viagem. Sei que percorri muitos países e vi o que se passou em épocas diferentes, e assim é que tomei parte na celebração de algumas festas em honra da Conceição de Maria. Estive em Éfeso e fui à casa da Santíssima Virgem, transformada em igreja, e nela celebrarem a festa da sua concepção. Estas solenidades deviam realizar-se numa época muito afastada, porque reconhecia ainda o caminho da cruz disposto por Maria, que estava perfeitamente conservado. A segunda via sacra é a que foi erigida em Jerusalém e a terceira em Roma. Os gregos, muito antes da separação de Roma, celebravam já a festa da Concepção de Maria, e recordo-me ainda do fato que contribuiu para a instituição desta solenidade. Vi um santo, de nome Sabas, no momento de ser esclarecido por uma aparição relativa à Imaculada Conceição. A imagem de Maria apresentava-se sobre um globo e com o pé esmagava a cabeça de uma serpente. Por esta visão foi revelado ao santo que só ela de dentre todas as criaturas fora concebida sem a mordedura da serpente, isto é, sem mancha de pecado. Fui também à Inglaterra, onde vi como esta solenidade foi ali instituída. 2 dias antes da festa, isto é, no dia de São Nicolau, vi o superior de uma ordem religiosa a braços no mar com uma furiosa tempestade. O navio corria perigo iminente de naufrágio, e como todos os passageiros unissem os seus clamores aos do religioso, vi São Nicolau de Mira aparecer sobre as ondas e dizer ao santo abade que vinha ali, em nome de Maria, para lhe anunciar que o navio chegaria salvo ao porto de destino. Era necessário, porém, que lá principiasse a celebrar a 8 de dezembro a festa da sua concepção, o que se fez. Com a instituição da festa na Inglaterra, adicionou-se à missa o nome de Santo Anselmo. Vi também como a mesma solenidade teve início em França e a oposição que lhe fez São Bernardo com o fundamento de não provir diretamente de Roma. Alguns dias antes de Maria nascer, mandou Santa Ana recado a São Joaquim, dizendo que se aproximava o tempo de dar à luz. Pouco depois, outras pessoas seguiram também, umas para Séforis e Vale de Zabuão, residências de suas irmãs Maraá e Enué, e outras para Betsaida, onde vivia Maria Salomé, com a missão de pedirem a todas a sua comparência em Nazaré. Logo que teve conhecimento da Boa Nova, São Joaquim mandou para o sacrifício de ação de graças no templo alguns dos melhores cordeiros de seu rebanho, enquanto ele tomava o caminho de casa, cujos serviços estavam já a cargo de Maria Eli, a irmã mais velha de Santa Ana. Ele era casada com o chefe dos pastores, de quem tinha uma menina de nome Maria Cleófas, então com 4 anos de idade. Ao entrarem na casa de sua irmã e tia, aquelas 3 santas mulheres foram encontrá-la envelada de santa alegria, e como se aproximasse a hora do parto, anunciou-lhes ela, num cântico de louvor, as promessas relativas a Maria, dizendo: Louvado seja o Senhor, que olhou para o seu povo e deu cumprimento às promessas feitas no paraíso,
quando disse que a geração da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Bendito seja o Senhor, que abençoando a sua serva, permitiu que nela nascesse o germe prometido a Abraão e florescesse a haste de Araão. Terminado o cântico de ação de graças, vi a gloriosa Mãe da Virgem, toda inundada de luz, e as santas mulheres cheias de admiração ao escutarem as palavras inspiradas que Santa Ana entoara com emoção. No final das boas-vindas, serviram às santas mulheres pão, fruta e água misturada com um licor aromático próprio da terra. Finda a refeição, que foi tomada de pé, retiraram-se as três e, como fossem descansar da longa caminhada, adormeceram. Mas Santa Ana continuou recolhida em oração. Por volta da meia-noite, mandou acordar as irmãs que, levantando-se, lhe foram fazer companhia. Ajoelhada de novo ao pé do oratório, estava enlevada em oração, quando uma luz sobrenatural, descendo do alto, a envolveu por completo. As santas mulheres, ofuscadas pela claridade celeste, caíram por terra, fora de si. Enquanto tudo se passava, vi Santa Ana tomando nos braços uma menina toda resplandecente, que depois de apertar amorosamente ao coração, colocou num berço em forma de escabelo, continuando, porém, absorvida, orando ao Senhor. Momentos depois, começando Maria a chorar, tomou-a de novo e envolveu-a em faixas até a altura do peito. Foi neste momento que, desaparecendo a claridade que envolvia mãe e filha, as santas mulheres, erguendo-se do lugar onde estavam, receberam com lágrimas de alegria a menina que Santa Ana lhe colocou nos braços, entoando juntas um novo cântico de ação de graças. E quando, momento depois, a menina era levada ao alto e oferecida ao Senhor pelas mãos da mãe, um coro de anjos descendo do céu anunciou-lhes, no meio de aleluias, que o nome que deviam dar à recém-nascida era o de Maria. Chamado São Joaquim para ver a menina, ao chegar junto do leito, ajoelhou-se e, tomando a filha nos braços, entoou com os olhos rasos de lágrimas um salmo de louvores ao Senhor. Vi que Maria Eli, a filha mais velha de Santa Ana, só compareceu depois do nascimento e, embora já fosse mãe há alguns anos, não assistiu ao nascimento de Maria, talvez porque, segundo as leis judaicas, uma filha não devia, nestes momentos, encontrar-se junto de sua mãe. Com o nascimento de uma criança, depois de muito tempo de esterilidade, fosse tido na conta de uma grande bênção. Logo que foram sabedoras do fato, vieram muitas pessoas, algumas de longe, para verem a menina, que a todas foi mostrada a partir do dia seguinte, comparecendo primeiro as da vizinhança, que durante a noite tinham visto uma nuvem de luz pairando sobre a casa onde Santana morava. Quando Maria, ao nascer, foi recebida nos braços de sua mãe, vi que nesta hora a mesma era também apresentada à Santíssima Trindade e saudada no céu por todos os coros angélicos. Nesta hora, Maria teve conhecimento, por uma forma sobrenatural, do seu altíssimo destino e das alegrias e dores que para ela estavam preparadas. Nós não podemos compreender a ciência que lhe foi comunicada, pois que o nosso entendimento é filho da árvore do mal, plantada no meio do paraíso. A seguir, vi que o nascimento de Maria foi anunciado aos patriarcas que estavam nos limbos, à mesma hora em que ela veio ao mundo, e senti como todos eles se encheram de uma alegria inexprimível, particularmente Adão e Eva, que naquele dia viram cumprida a promessa que lhes fora feita no paraíso. Na natureza foi também grande o movimento de alegria,
e os próprios demônios, aterrorizados pela presença de muitos anjos bons na terra, atormentavam com mais violência os pobres possessos, exclamando: é preciso fugir, temos de partir daqui. Uma virgem acaba de nascer e outros anjos mais poderosos nos perseguem. Vi também no templo a profetisa Ana e com ela Noemi, tia de Lázaro, serem acordadas e receberem a revelação do nascimento de uma menina da eleição do Senhor. Hoje, dia 13 de setembro, assisti a uma festa da família na casa de Santa Ana. Em volta da sala principal, encontrava-se disposta uma mesa com todos os preparativos para um grande banquete e ao centro outra em forma de altar, sobre o qual foi posto um berço, tendo ao lado uma estante com rolos e pergaminhos. À hora devida, 5 sacerdotes da sinagoga de Nazaré começavam a cerimônia daquele dia. Ao fundo da sala estavam várias pessoas, entre elas a irmã de Santa Ana, Maraade Séforis e Eli. Enoé, irmã de Santa Isabel, trazendo a menina do leito da mãe, foi colocá-la nos braços de São Joaquim, que a apresentou aos sacerdotes, os quais sobre ela recitaram, junto do altar, as orações prescritas na lei. Terminada a leitura, foi a Virgem entregue ao primeiro de entre os levitas, que depois de a elevar nas mãos em sinal de oferecimento a Deus, a reclinou no berço colocado sobre o altar e lhe cortou a tesoura 3 fios de cabelo que foram queimados em brasas ali acesas. Terminada esta primeira cerimônia, tomou um pouco de azeite e ungiu com ele os 5 sentidos da menina, sendo a última unção no vazio do estômago. Sobre o peito foi-lhe colocada uma legenda com a palavra Maria e, terminadas as cerimônias, entoaram juntos os salmos próprios da solenidade. Chegando o tempo da purificação, São Joaquim e Santa Ana tomaram com a menina o caminho de Jerusalém, onde ofereceram o sacrifício prescrito na lei. A apresentação de Maria foi acompanhada dos mesmos sentimentos de piedade com que mais tarde a mesma Virgem havia de oferecer Jesus no templo e resgatá-lo. O segundo das prescrições de Moisés, entregando no dia seguinte as suas oferendas e tomando o compromisso de, chegado o tempo devido, voltarem com ela para o serviço do Senhor, regressaram de novo à sua casa de Nazaré. Continua no capítulo 4.